Aí, nós já estamos ao vivo. Então, gente, está todo mundo acostumado, nós já estamos ao vivo, nós temos esses 5 minutinhos aí. Por favor, para quem puder compartilhar, quem puder ir avisando todos, por favor, compartilhem esses 4, 5 minutos que nós temos. Nós sempre ficamos bloqueados, né? Daqui a pouquinho eu apresento a Carolina e a gente vai conversar. Carolina, enquanto isso, se você quiser, sempre falo, se você quiser comentar do projeto aí do Natal, dos trabalhos sociais que vocês estão fazendo, já aproveita para divulgar, que aí o pessoal fica sabendo e depois a gente compartilha na página também. Então, já aproveita esses minutinhos para você aproveitar para você falar do trabalho aí que vocês estão realizando assistencial. Tá. Então, o projeto é vinculado ao UFSCar e à USP, né, que são as duas universidades aqui de São Carlos, e os membros são todos universitários, das duas universidades. No primeiro semestre são só os coordenadores que trabalham, então a gente faz todo o planejamento para o projeto rodar mesmo no segundo semestre. A gente está em 21 coordenadores, e aí no segundo semestre entram por volta de 300, 350 membros para a gente coordenar, e são divididos em vários times, né? Então, nesse primeiro semestre, a gente não realiza muitas ações, são mais no segundo semestre, mas no contexto de pandemia e tudo mais, a gente abriu uma vaquinha, porque a gente ajuda em torno de 15 instituições, e algumas instituições estavam passando por muita dificuldade, né? E aí, mas a gente encerrou na semana retrasada essa vaquinha, a gente arrecadou perto de R$6.000, 5.000 e pouquinho, e os donativos que a gente vai comprar com esse dinheiro arrecadado vão ser entregues na quarta, que é depois de amanhã, hoje é segunda, né, na quarta, e na sexta. Então, por enquanto, a gente não está arrecadando nada, mas se vocês quiserem entrar na página do projeto, tem no Facebook, que é a Operação Natal, e o Instagram, que também é @Operação Natal. E aí a gente está sempre realizando esses eventos de caridade mesmo e de assistir às instituições daqui da cidade de São Carlos. Isso tudo só estudante? Sim. Das campanhas são os estudantes que realizam o trabalho, né? Sim, a gente que organiza tudo, mas a gente faz tanto eventos para a comunidade como para as instituições. Então, além de assistir às instituições, a gente faz alguns eventos para agradecer a população de São Carlos por todo o apoio que eles dão sempre pro projeto, tanto com as doações, quanto com divulgação, com tudo. Mas as atividades são focadas nas instituições mesmo, tanto na entrega de donativos. No ano passado, a gente arrecadou 24,5 toneladas, ou 25,4, perto disso, e distribuiu para todas essas instituições. A gente também faz sacolinhas para entregar para os assistidos dessas instituições. Nas sacolinhas tem roupa, chocolate, calçado, um monte de coisa. E a gente também faz algumas atividades contínuas nas instituições de conscientização. Joia. Bom, gente, faltam 2 minutinhos. Pessoal que puder compartilhar, nós sempre pedimos aí. Como é que está o som? O pessoal que acompanha sempre a gente, tá cortando. Madalena, Michele, nossa, todo mundo hoje do Amigos do Bem tá presente. Então, quem puder compartilhar, só fala para a gente como é que está o som, que outro dia nós tivemos problema, né? Então, se vocês puderem nos falar. Carolina, você está ouvindo bem? Como é que está aí? Eu estou ouvindo bem, sim, pai. Então, tá bom. Gente, nós já vamos iniciar daqui 1 minutinho e meio. Só dar esse tempinho que a gente sempre pede para o pessoal compartilhar. Lembrando que hoje nós vamos, além a hora que nós terminarmos aqui, nós vamos estar junto com o Grupo Caritas de Araraquara, num projeto super bacana que eles estão fazendo. Hoje é o 3º encontro deles, não, 4º encontro. Capítulo 3, nós vamos falar do Paulo Estevão em Jerusalém. Então, quem... Está muito alto? Está muito baixo? Fala aí. Eu? Está ouvindo aí? Você aqui tá bom, pai. Então tá bom. Para mim tá bom. Então, joia. Então, gente, quem depois, quando terminar, logo que nós encerrarmos aqui,
às 8, nós vamos direto para o Caritas. Nós vamos compartilhar na nossa página, mas a transmissão será pelo Caritas, nós vamos compartilhar aqui. Estava falando para vocês o estudo do Paulo e Estevão, e nós somos convidados, e nós vamos estar falando sobre o capítulo 3, em Jerusalém. E eu brinquei que eu acho que eu já li tanto o livro, que é igual o Gladiador, já a Ana fica brava também. E aí eu ia só ler o capítulo, estudar o capítulo, mas aí eu comecei a ler o livro de novo, já estou quase acabando de novo. 7h30. Gente, então, boa noite oficialmente, está todo mundo falando que o som está ótimo. Hoje não vai dar muito tempo de eu colocar os boa noite de todo mundo, estou vendo aí que está todo mundo na página, Raimundo, Sandra, Wagner, Beto, Madalena, Edmilson, quem mais? Fabinho, o pessoal que é novo, Cristina, Fernanda, Márcia. Então, eu não vou conseguir hoje colocar todos os boa noite na tela. Madalena, Ana, Cássio, Márcia, eu já vi a Michele, Heloísa, então não vai dar para eu colocar Dalva, eu não vou conseguir colocar todos os boa noite, porque hoje eu vou estar prestando atenção. Para quem não sabe ainda, vocês já viram ela me chamando de pai, então é a Carolina que vai fazer a parábola comigo hoje. A parábola é do credor incompassivo, que nem vocês estão vendo aí embaixo. E aí não preciso nem falar para vocês, né, que hoje vai ser complicado fazer a parábola com ela, então eu vou ficar prestando atenção na Carolina, não vai dar tempo de eu responder para vocês, eu espero que vocês desculpem, tá bom? Mas para quem não sabe, a Carolina sempre participou da Mocidade, aqui em Pederneiras com a gente, quando a gente ela estava ainda na escola normal, né, e agora com a faculdade, ela está em São Carlos e não está conseguindo acompanhar. Mas quem viu no comecinho lá, a Carolina sempre acaba se envolvendo com esses projetos sociais, que nos deixa muito felizes e muito orgulhosos. Então, nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo, e hoje, em vez de ler, a Carolina e a Ana deram a sugestão da gente colocar um vídeo, que é um vídeo muito legal, é Jesus falando dessa parábola, né? São 3 minutinhos, melhor do que vocês ouvirem eu lendo a parábola, que vocês já estão enjoados da minha voz e da minha cara aqui, né? Olha lá, a Cristina está falando que eu estou desculpado, porque eu não vou ficar pondo os comentários, mas a Ana vai responder. Bom, o pessoal está todo aí, Edmilson está respondendo, Madalena, o pessoal já está acostumado a carta, já está acostumado aí respondendo os comentários, por favor. Cristina, obrigado, viu, pelo carinho. Bom, obrigado a todos aí que estão com a gente de novo. Tá joia? Então, nós vamos colocar o vídeo, e aí nós vamos, mesmo modelo que a gente tem feito, eu e a Ana, nós vamos fazer com a Carolina também, tá? Só que nós vamos, em vez de ler, colocar o vídeo. A parábola, para quem quiser acompanhar, a leitura está lá em Mateus 18, de 23 a 35. Tem algumas passagens muito conhecidas, vocês vão perceber, né? Depois, inclusive, nós vamos comentar disso, sobre o contexto histórico disso e como que foi feita, e vocês vão perceber que é uma parábola muito conhecida, o contexto, né? Algumas coisas que ele fala durante a parábola, tá joia? Então, nós vamos colocar o vídeo e assim que terminar, a Carolina faz alguns comentários, eu vou só falar do contexto histórico, né, Carolina? E a Carolina faz uns comentários a respeito da parábola, tá bom? E prestem atenção no... o Wagner está falando que você é a cara da mãe. Todo mundo acha que eu sou filha da Ana. Olha que eu sou parecida com a Ana. Então, nós vamos colocar, prestem atenção que essa passagem é muito bonita, principalmente nesse vídeo. Tá joia? Vamos lá? Eu vou colocar e vou pôr o som para a gente acompanhar junto. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Gente, essa é a parábola, por isso que a gente comentou. Por isso que eu falei que é uma coisa muito conhecida, né? Porque a gente vai falar muito dos 70 vezes 7, que é muito conhecido para nós, né? Então, extremamente, a gente comenta muito. O som acho que está dando um pouquinho de eco, deixa eu só diminuir um pouquinho, que está dando um retorno para mim aqui. E falando nisso, antes da gente entrar, só para a gente entender, e a Carolina comentou comigo que seria importante, e eu também acho, que Jesus conta essa parábola antes de deixar a Galileia, né? No território da Judéia que ficava ao leste do Jordão. A parábola do credor serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão, como nós percebemos, né? Que pergunta a Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar um irmão culpado. O apóstolo perguntou se deveria perguntar até 7 vezes àquele que lhe ofendesse. Mas Jesus indicou que o compromisso com o perdão deveria ser muito maior, a saber, 70 vezes 7. Então, foi nesse ponto que Jesus introduziu a parábola do credor incompassível. Então, é importante, por isso que eu falei, é uma parábola, a passagem é conhecida, né? Principalmente essa parte dos 70 vezes 7, e depois, no final, se der tempo, eu vou até fazer uma referência desses 70 vezes 7. A Ana tinha comentado comigo, falou, tem todo um contexto bíblico, histórico, do porquê dos 70 vezes 7, né? E a Eva está falando lá, ou seja, sempre, enfim. Claro que nós já entendemos isso, ou deveríamos já ter entendido. Mas aí a Carolina vai falar um pouquinho da parábola, se der tempo a gente fala desses 70 vezes 7, porque é uma curiosidade de muita gente, tá bom? É isso, Carolina, vamos lá? Vamos, então eu vou começar falando um pouquinho, igual meu pai falou, sobre qual é a lição dessa parábola, né? Então, o que eu percebi é, assim, que a gente sempre, todos nós, né, temos muitas dívidas com a providência divina no geral. E a gente está constantemente pedindo perdão. Mas, como aconteceu na parábola, quando alguém faz algo de errado com a gente é incapaz de perdoar. Então, a gente está sempre pedindo perdão pelos nossos erros, mas a gente nunca está disposto a perdoar o que o outro faz para a gente, né? Então, a gente está sempre deixando de lado essa tolerância com o próximo, né? E, então, por meio dessa parábola, o mestre quis dizer isso para a gente, né? Que a gente precisa
ao pedir perdão, perdoar as pessoas que também cometem alguns erros contra a gente, né? Eu acho que a lição em si é mais essa, né? Eu acho que, como meu pai falou, é muito conhecida e todo mundo sabe disso, difícil é colocar em prática. É tão difícil colocar em prática que uma coisa que a gente faz sempre, comumente, assim, é na oração do Pai Nosso, aquela famosa frase, perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente está constantemente repetindo isso, mas a gente muito dificilmente coloca em prática. Uma frase que a gente também sempre comenta é amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Mas a gente também não coloca isso em prática. A Carolina comentou uma coisa que a gente conversa muito, né, aqui em casa, desde muito cedo, e em várias palestras, vocês que já viram a palestra do perdão, eu até evito falar isso do Pai Nosso, porque eu digo sempre que eu tenho vergonha de às vezes, fazer o Pai Nosso, tanto que eu mudo, né? As pessoas falam, não pode mudar o Pai Nosso. Eu mudo porque eu tenho vergonha das coisas. Porque as pessoas não entenderam, a Carolina tocou num ponto que do Pai Nosso, os mais difíceis, né? Porque, na verdade, gente, o Pai Nosso, para quem ainda não entendeu, não é para repetir o que ele falou, né? Na verdade, ainda nós estamos assumindo um compromisso com o Pai, né? Ó, Pai, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Quer dizer, e aí a Carolina tocou nesse ponto, quer dizer, nós fazemos isso, né? Porque eu estou falando, o que eu estou dizendo para o Pai, né, nessa oração, nesse acordo com ele, é exatamente isso, ó, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo o outro. Então, assim, nós temos essa consciência, né, de que eu estou falando para ele assim, ó, então você usa a mesma régua que eu uso com o meu credor, você usa comigo. É nesse sentido que eu acho que a Carolina comentou, né? A frase é muito conhecida, a gente repete automaticamente, sem entender, né, que o Pai Nosso é um acordo. Eu não estou pedindo, eu estou afirmando para o Pai que, ó, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os meus inimigos, os meus adversários, né? Sim, a gente também interpreta o erro dos outros como se fosse o menor erro, como se fosse a coisa mais grave do mundo. Então, eu não consigo perdoar isso é muito difícil para eu perdoar. Mas, ao mesmo tempo, a gente comete, às vezes, erros muito mais graves do que o outro comete contra a gente, e a gente está lá pedindo perdão para Deus. Então, eu acho que a parábola traz muito disso, da gente não só pedir perdão quando a gente erra, mas a gente também perdoar quando alguém próximo da gente erra, ou não, mesmo que não seja uma pessoa próxima, né? A gente aprender a perdoar quando alguém faz algo de errado também. Você quer falar mais alguma coisa, pai? Não, perfeito, só lembrar disso. A Carolina, de novo, tocou, a gente, quem acompanha aquela palestra do perdão, quem já viu algumas vezes, né? É muito nesse sentido. Nós temos uma facilidade enorme em pedir, né, para o outro, né? O grande problema nosso é nós colocarmos em prática quando é do nosso lado, né? Sim. Daí a gente vai procurar um pouquinho também qual é o conceito de perdão dentro do Espiritismo, né? E o que a gente encontrou é que é idêntico ao conceito que está no Evangelho, que é fundamentado principalmente na concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa. Que é bem o que ele fala na parábola, né? Que não são só 7 vezes que a gente tem que perdoar, a gente tem que perdoar 70 vezes 7, que alguém também comentou que é perdoar sempre, né? Então, a gente entende, assim, que perdoar dentro do conceito do Espiritismo e do Evangelho em si é realmente esquecer a ofensa, né? Não é, assim, um perdão formal. Então, eu fui lá, a pessoa pediu desculpa, eu falei, tá bom, tá desculpado. Mas aí ficou alimentando aquele rancor dentro de mim e só esperando a oportunidade para devolver aquilo para a pessoa, né? Então, eu acho que o conceito de perdão é basicamente esse. Se você quiser acrescentar alguma coisa também. Não, perfeito. Lembrando, gente, que esse conceito de perdão, a Carolina falou, é o conceito que a gente vai encontrar do que quer dizer a palavra, né? E ela falou que vem muito de encontro com o Evangelho, porque nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando de missão, mas eu sempre digo nas parábolas, gente, a gente sempre comenta que o importante é a gente trazer o mais próximo possível. Vocês estão percebendo que nós vimos a parábola, o vídeo, e para a gente entender o contexto, não dá para a gente
Se nós formos pegar, né, a gente sempre diz o Caligares, o Haroldo, o Caibachútil nas parábolas, ele vai destrinchar frase por frase, palavra por palavra do que ele quis dizer, ele explica o que são os talentos, qual é o valor aproximado. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro estaria devendo hoje, em dinheiro, R$200 mil, e o segundo estaria devendo R$400, só para vocês terem uma noção. Mas não dá, a gente fala que a parábola, nesses 30 minutos, a ideia é a gente despertar o interesse das pessoas irem estudar e aprofundar a parábola. O que a gente tenta passar nessa meia hora é o conceito moral que o Cristo passou. Na verdade, lembra que ele falava as parábolas, a gente sempre fala isso, da maneira mais simples possível, com as coisas práticas do dia a dia, e que nós, durante esse projeto das parábolas, tentamos, ao menos, trazer o mais próximo possível da nossa realidade. Então, muita gente vai falar, nossa, mas não deu para entrar nos detalhes lá. Não dá, a ideia é a gente trazer o mais próximo possível da nossa realidade, das dificuldades que nós temos do perdão, o que ele quis dizer quando, no contexto, na história que ele contou, na parábola que ele contou, de que um recebeu o perdão do pai e assim que ele teve a oportunidade, que o outro passou por uma situação muito menos séria do que ele passou por cima e atropelou e não quis saber de perdão coisa nenhuma. Então, o primeiro não entendeu a mensagem, né, nesse sentido. Isso para a gente entender que ele está falando do pai. Lembra sempre que a referência de quem eles estão devendo, lembra sempre que isso é o que é o pai. Quer dizer, eu errei 250 mil vezes e o pai me perdoou. O outro errou comigo 400 e eu não quis perdoar. É só para esse lado que a gente tem que levar a parábola, entendeu? Sim, ele fala, a interpretação, eu acho que no fim é basicamente que a gente quer sempre que Deus perdoe tudo que a gente faça, por mais grave que seja, mas a gente não está disposto a perdoar um erro mínimo que alguém comete contra a gente. Então, eu acho que a lição é que a gente precisa aprender a perdoar o próximo, né? Já que a gente também está frequentemente errando. E como, né? E a Carolina trouxe, eu acho que dá tempo tranquilo, Carolina. A Carolina trouxe um lado que me chamou muita atenção em relação a essa parábola, que não tem, foi engraçado, que naqueles que a gente sempre usa para estudo, tanto do Caligares como do Caibar, a Carolina trouxe uma relação muito interessante. Eu queria que ela comentasse, nesses últimos 5 minutos aí, antes da gente começar a caminhar para o finalzinho, que a Carolina fez uma relação muito interessante com a lei de causa e efeito. Não foi isso, Carolina? Uhum. É que no finalzinho da parábola, né, a gente percebe que o mestre faz referência à lei de causa e efeito, né? Ele mostra que a primeira alternativa que a gente tem quando a gente erra, então a primeira alternativa que a gente tem relacionada ao pagamento de uma dívida está sempre vinculada à misericórdia divina. Então está sempre relacionada ao amor e à caridade, né? A gente pode sempre resgatar os nossos erros, as nossas falhas, pelo amor e pela caridade. Mas, muitas vezes, a gente não faz assim, né? Não é por essa primeira alternativa que a gente consegue mudar e resgatar tudo que a gente precisa, né? E aí que surge a segunda possibilidade, que é essa lei de causa e efeito, que eu senti que ele fez referência, assim, no final dessa parábola, né? Que ela só é estabelecida quando o amor é ignorado, o amor e a caridade são deixados de lado, né? E aí a dívida passa a ser administrada pela lei da causalidade, cujo pagamento ocorre não sem a misericórdia de Deus, que está sempre presente, mas vinculada à justiça divina, né? Então não quer dizer que, então se a gente não conseguiu fazer pela via do amor e da caridade, Deus vai castigar a gente. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido, sim, de que vai ter uma justiça divina, né? A gente vai ter que pagar essa dívida de alguma forma, já que não é pelo amor e pela caridade, é por essa justiça. Eu senti que fica evidente, assim, os reajustes espirituais, né? Que a gente tanto comenta dentro da doutrina. A Carolina está falando isso porque dá susto um pouquinho, né, Carolina? Eu falo que as parábolas, às vezes, passam batidas em algumas coisas, alguns questionam, né? Porque no final ele fala que Deus vai cobrar na mesma
com a mesma força, né? E espírita, eu sempre falo que o espírita ficou um pouquinho arredio em relação a ouvir sobre cobrança, sobre teria que pagar. Gente, é lei de causa e efeito. Eu achei fantástico a Carolina ter trazido para esse lado, por conta disso. Mas nós temos que resgatar, sim, as nossas dívidas. Nós temos que resgatar os nossos débitos. Isso na doutrina nós sabemos perfeitamente, já deveríamos ter entendido, pelo menos, né? Então, os erros cometidos vão ter que ser: eu vou ter que me arrepender, lembra de toda aquela dos 3 passos lá da doutrina, fala a gente o tempo inteiro, vou ter que me arrepender, e vou ter que espiar, e vou ter que reparar. Quer dizer, como? Aí vão várias situações, aí nós vamos ter que fazer uma palestra de 1h30. Mas achei interessante quando a Carolina trouxe para isso, e a Carolina fala uma coisa, ela lembrou de uma coisa na primeira alternativa, né, da parábola, que também é uma frase extremamente conhecida que ela colocou, né, de Pedro, mas que simboliza a prática da caridade, né? Mas, sobretudo, tem de caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. E nós temos uma outra frase que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, vocês veem que o amor e caridade, em várias traduções ou várias interpretações, são usadas no mesmo padrão. Pedro fala, essa passagem que a Carolina trouxe, mais sobretudo, tende a idêntica caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. E nós várias vezes citamos essa frase, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, olha o tamanho da importância da caridade. Quando a gente fala tanto, né, e tem algumas pessoas que questionam a gente, fora da caridade não há salvação, enquanto algumas outras crenças dizem que fora da religião, ou fora de tal igreja, não existirá salvação, é muito mais lógico. Percebam a grandeza de quando a gente está falando em caridade, e aí quem não é espírita ou pertence a outra denominação religiosa, isso está dentro da Bíblia, né? Não foi o Espiritismo que criou, nós estamos usando o mesmo texto. E algumas traduções falam: a caridade cobrirá uma multidão de pecados, e muitas outras que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, para mim, fica muito claro, quando eu li que a Carolina colocou, do tamanho, da similitude, do sinônimo quase, entre caridade e amor. E então, quando as pessoas questionam, mas o Espírita fala que fora da caridade não há salvação, é mentira, a igreja fala que é fora da igreja que não há salvação, é fora de tal denominação religiosa que não é fora da salvação, é uma bobagem, né? Porque nós estamos ouvindo Pedro, que é o grande ícone de várias igrejas, aí não vou citar as denominações, mas ele fala isso, né? Fora a caridade cobrirá uma multidão de pecados, ou o amor cobrirá uma multidão de pecados. Nós, inclusive, vemos Paulo falando uma coisa muito parecida. Eu falei, a gente faltam 2 minutos, que eu falei que a gente ia quase encerrar, faltam 3. Eu só vou fazer uma situação que muita gente perguntou, depois eu vou deixar a Carolina encerrar. Muita gente tem essa dúvida, né? Em relação aos 70 vezes 7, e a Ana me perguntou isso ontem, e eu lembro que algumas vezes estudando esse tema do perdão, para fazer aquela palestra do perdão, e vários outros assuntos que a gente foi estudando, e eu até respondi para ela ontem, eu não lembrava, e fui voltar nas minhas anotações e tal. O 7, para vocês terem uma ideia, ele tem uma referência muito grande, uma importância muito grande bíblica. Por isso, Jesus ter usado essa expressão, não foi à toa, não é como diz a Célia, não é o 7 vezes 7, né, que dá 49, que não conta a história, que a mulher falou, Chico, eu já perdoei meu marido 49 vezes. Eu falei, é mesmo, minha filha? Então, é 49 cada erro dele. É mais ou menos isso. Mas para vocês terem uma ideia, rapidinho, na Bíblia, tem significado de totalidade, plenitude, complementação. Lembrando ainda que os setenários do Apocalipse, 7 taças, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, etc. 7 a partir da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo o número 3, e 4 seriam os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, totalizando 7, número perfeito, no divino terreno. No Antigo Testamento, Gênesis 4:24, o número 7 multiplicado por ele mesmo, como no caso de Lameque, vingado por 70 vezes 7. Aqui o número não significa excesso, mas a totalidade das ações. O Novo Testamento também, Mateus
São 7, essa é importante, que todo mundo lembra, não precisa nem procurar lá, não precisa nem estudar. Mateus 15, são 7 os pães e alguns peixes que são multiplicados por Jesus, e 7 os cestos de pedaços que sobraram. O que deve se aprender desse texto é que o cristão não cabe colocar no limites, no perdão. O mais importante é isso, né, Carolina? Eu acho que fica muito claro que esse 7 vezes 7 que ele fala no comecinho, que todo mundo lembra e todo mundo guarda uma facilidade grande, é que o amor, como a gente fala na palestra do perdão, ele não tem limite, né? Ou não deveria ter limite, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que você fez no finalzinho. Eu queria só que você fechasse esse pensamento depois desse comentário do 7 que a gente comentou. O que você entendeu disso? É nesse sentido mesmo que foi aquela que você comentou, ligando, só para a gente encerrar, do que a lição da parábola com esse causa e efeito, o que dá para a gente linkar, né, da lição da parábola que você citou, e o que essa riqueza, eu achei fantástico esse link que você fez com a lei de causa e efeito. Gente, aqui vai lei de causa e efeito, e algumas pessoas vão brigar comigo, não existe lei de ação e reação, tá? Na codificação. É lei de causa e efeito, que é muito mais sentido, mas isso é uma discussão para horas e horas, tá bom? Carolina, só para você ir falando um pouquinho, para a gente começar a despedir de todo mundo. Tá, eu acho que para fechar, assim, eu queria falar que o que o mestre ensina para a gente nessa parábola, né, pelo menos ao meu ver, é que a gente deve sempre perdoar os erros das pessoas que são cometidos contra nós, porque se assim a gente não fizer, a gente também não pode querer que nossos erros sejam perdoados, né? Que é o que aí ele fala no finalzinho, que foi o que eu linkei, assim, com a lei de causa e efeito, né? E eu acho que para resumir também a lei de causa e efeito, só para fechar, é que então a gente sempre tem a alternativa da via do amor e da caridade, né? Então a gente pode, sim, resgatar as nossas dívidas por meio disso. Se assim a gente não fizer, aí sim que entra a lei da causalidade, né? Cujo o pagamento vai acontecer da forma com que ele tiver que acontecer. Então, a gente plantou isso, a gente vai colher isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se era isso que você queria que eu falasse. Não, exatamente, é o que você entendeu, não é o que eu queria que eu falasse. Não fala na frente dos outros, senão eles falam que eu bato em você. Gente, foi uma alegria, né? Vocês sabem disso, a Valéria está falando, realmente foi, e a Carolina sabe disso, foi uma emoção muito diferente. A gente ficou, eu brinquei o dia que fez o João Pedro com o Dani, eu já fiquei muito emocionado, hoje a Carolina mais ainda, lógico, né, em relação a isso. Principalmente, não só pela Carolina participar, aquilo que eu sempre falo, quem me conhece, o pessoal da página, eu sempre falo isso quando a gente faz as divulgações das outras coisas também. Não só pelo simples fato da Carolina participar. Todos sabem que eu não colocaria nem a Carolina, nem o João Pedro, nem o Daniel, meu irmão, e nem outras pessoas por amizade ou por achar que era só para colocar para fazer número, né? Mas o que me deixa muito feliz, primeiro, é o que ela falou no comecinho, quem não estava, é essa preocupação com o próximo, com essa caridade, com esse olhar de olhar o outro mesmo como deve ser olhado, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Uma consciência social muito interessante, muito importante, e a preocupação em ter estudado, em ter entendido a parábola, isso me deixa muito feliz. O fato de fazer, claro, fazer junto com a Carolina foi uma alegria muito grande, mas me deixa muito mais feliz saber que a semente foi plantada, que está sendo regada e que, aparentemente, pelo menos até agora, está dando bons frutos. Carolina, filha, um beijo. Nós vamos ver a gente, quem está com a gente, nós vamos desligar e daqui a pouquinho nós vamos estar já ao vivo lá no Caritas, falando do livro Paulo Estevão. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Depois a Carolina responde, entra nos comentários, eu também vou entrar na hora que eu acabar, para agradecer. Teve muito comentário bacana, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Filha, um beijo, obrigado. Depois a gente se fala, não vai nem dar para a gente se falar a hora que eu fechar a transmissão, tá bom? Tá bom. Te amo, filha. Obrigada, Um beijo, pai. obrigado, meu amor. Tchau, tchau. Gente, boa noite para todos, até já lá no Caritas.